Bom, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conservação de energia mecânica, certo? E fazer aí um exercício relativo a essa conservação dessa energia, tá? Então, existem várias definições de energia, pessoal, mas a definição que mais entra no contexto daquilo que a gente está estudando é a ideia de tendência. Tá? Porque energia é um conceito extremamente abstrato. E por ser um conceito extremamente abstrato, a sua definição é muito complicada, certo? Então, para que a gente possa pensar um pouco esse conceito abstrato, eu gosto bastante da ideia de tendência, certo? Então, a energia, ela nos ajuda a entender por que as coisas acontecem. Então, por isso essa palavra tendência, ok? Então, nós estudamos aí trabalho, certo? Trabalho é a tendência da aplicação de uma força, né? Então, nós vimos que trabalho é foda, F vezes D, certo? Então, força vezes deslocamento. Se não há deslocamento, por consequência, não vai haver força, né? Porque a gente estudou também, há um tempo atrás, de que força e movimento são coisas que estão intimamente ligadas. E, por conseguinte, se não há deslocamento, não há movimento. Se não há movimento, não há força. E, portanto, essa força não existindo, não tem tendência da aplicação dessa força, não há trabalho. Certo? Então, muito bem. Sabendo disso, então, a gente pode variar, né, a definição de trabalho para duas outras energias. Energia potencial gravitacional e energia cinética. Vamos iniciar com a energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional é a energia da tendência do movimento. Então, veja, o próprio nome já diz, potencial. Se é potencial, é uma energia que não está fazendo com que as coisas aconteçam de fato. Porém, é uma coisa prestes a acontecer. Então, determinado objeto que tem uma energia potencial tem um potencial de movimento, certo? E essa energia potencial ela é gravitacional, ou seja, ela é altamente dependente da ação da gravidade, certo? E, obviamente, que se há um potencial de movimento, né, relativo a essa gravidade, é necessário que haja uma altura. Então, sendo assim, a fórmula da energia potencial ela é definida por m vezes g vezes h, onde EP é energia potencial, m é massa, g gravidade e o h altura, porque vem do inglês high, ok? Então a multiplicação dessas três incógnitas aí, dessas três grandezas, você consegue aí a definição matemática da energia potencial gravitacional. Por sua vez, a energia cinética já é a energia do movimento propriamente dito. Então, toda vez que a gente fala de movimento, a gente está relacionando com a ideia de velocidade, certo? Movimento implica velocidade. Agora, a ideia de tendência da energia cinética, ela parece que some, né? Porque, se um é tendência do movimento, que é a energia potencial gravitacional, e o outro é o movimento propriamente dito, aonde fica a tendência? A energia cinética, ela vai ter tendência da movimentação de corpos. Então, esses corpos, eles podem usar a energia cinética das mais diversas formas. Um dos exemplos é o uso que se dá da energia cinética para a movimentação de turbinas para geração de energia elétrica. Então, a energia cinética aí é aplicada como tendência de geração de energia elétrica. Então, a ideia de tendência ela permanece, só que ela permanece dependendo do caso aonde você vai aplicar essa energia, ok? Mas lembrem sempre, energia cinética, a palavra cinética, ela lembra movimento, tá? Kinect, né? Lembra do Kinect lá do Xbox. O Kinect do Xbox é movimento. Então, cinética é movimento. E por ela estar intimamente ligada com a ideia de velocidade, energia cinética pode ser definida como m vezes v ao quadrado dividido por 2, onde EC é energia cinética, m é massa e v é velocidade. A gente não pode esquecer que essa velocidade está elevada ao quadrado na fórmula. Então, toda vez que for aplicar,
eu tenho que levar isso em consideração. Nesses problemas que envolvem energia cinética e energia potencial, a gente não pode esquecer que velocidade é totalmente diferente de aceleração, certo? Velocidade é o quanto um corpo anda num determinado espaço de tempo. A aceleração não. A aceleração é quanto uma velocidade varia, quanto varia a velocidade em um determinado tempo, né? Então, dá aquela ideia de acelerando, aumentando a velocidade ou diminuindo a velocidade. A velocidade não. A velocidade só nos diz o quanto ele andou, por quanto tempo ele andou. Então, tomem cuidado, porque às vezes aparece, né, alguma informação de aceleração e a gente quer aplicar a aceleração como velocidade lá na fórmula da energia cinética. E não é isso, são dois conceitos bem diferentes. Nós já estudamos isso há um tempinho atrás, ok? Daí que como eu relaciono energia cinética com energia potencial gravitacional? Eu vou relacionar com a ideia de energia mecânica. Porque a gente viu que energia não se perde, não se cria. Ela sempre vai se transformar. Então, para eu gerar, por exemplo, energia elétrica, que você está usando nesse momento para assistir esse vídeo, você precisa estar trazendo essa energia de alguma outra energia, certo? Então, no caso, se você está assistindo pelo celular, você está usando a energia química da bateria presente aí no seu celular para assistir esse vídeo. Então, a energia está sempre se transformando, ok? No caso da energia potencial e da energia cinética, a gente tem a energia mecânica como conservação. Então, pensem num caso. Eu jogo uma bolinha para cima. Quando eu jogo uma bolinha para cima, eu tenho a ideia de energia cinética, porque eu estou aplicando uma força e, portanto, está saindo com velocidade. E, aos poucos, a gravidade vai fazendo essa bolinha parar. Por quê? Porque essa bolinha vai acumulando energia potencial conforme a altura vai subindo, né? Conforme a altura vai aumentando, até um ponto que a bolinha para. Quando a bolinha para, ela vai cair de novo. Então, a energia potencial que ela tem, né, que é a energia da tendência do movimento, vai se transformando em movimento propriamente dito, portanto, em energia cinética. E aí a bolinha vai adquirindo cada vez mais velocidade. Então, veja, há uma mudança, energia cinética para energia potencial, depois energia potencial para cinética, levando em consideração essa conservação de energia. Daí que eu tenho a fórmula: energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. Conforme a energia potencial se transforma em cinética, a energia mecânica, ela garante essa transferência, certo? Então pense em valores. Se a energia mecânica é 100, energia cinética é 0, energia potencial é 100, né? Conforme vai passando o tempo, energia potencial que é 100 vai se transformando em cinética e a energia mecânica permanece 100. Então a energia mecânica é a única das energias aqui estudadas que vai permanecer constante ao longo de um problema, ao longo de um exercício, ao longo de uma análise que você for fazer aí da vida real, ok? Então vamos aí para o problema propriamente dito. Uma bola de 1 kg é largada a 200 metros de altura sob a ação da aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Responda: qual a altura quando ela atinge a velocidade de 20 metros por segundo? Então veja, se ela é largada, a gente presume que a velocidade é 0, certo? E aí ela vai adquirindo velocidade por causa da aceleração da gravidade mesmo, né? O que a aceleração da gravidade nos diz? Que a cada segundo a bola adquire mais 10 metros por segundo de velocidade. Isso daí faz com que a bola comece a adquirir cada vez mais velocidade até chegar na altura 0. Muito bem. Para a gente fazer exercícios assim, pessoal, mesmo que o exercício não peça, a gente precisa saber o início do problema. Ou seja, no momento que a bola é largada. Então a gente precisa, através do início do problema, descobrir a energia mecânica, uma vez que é ela que vai se conservar. Lembrando que energia mecânica é energia cinética mais energia potencial. Muito bem. Então, o problema inicial é esse, ó, né? Então, você olha ali o topo aí dessa linha, você tem uma altura de 200 metros, você tem a massa de 1 kg. Então, veja, a altura varia, porém a massa e a gravidade não variam. O problema todo consiste em uma bola de 1 kg, né? Numa
situação de gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, massa e gravidade sempre constantes. A altura não. Conforme a bola vai caindo, a altura vai diminuindo, tá? Muito bem. Se a bola é largada, não há movimento no início. Portanto, se não há movimento, não há velocidade. Portanto, a energia cinética é zero. Muito bem. Agora vamos olhar a energia potencial. M vezes G vezes H. Se tem altura, se tem gravidade, tem energia potencial. A massa é 1, gravidade 10, altura 200. 1 vezes 10 vezes 200 dá 2.000 joules. Lembrando que energia é dada em joule, ok? Sabendo então a energia potencial que é 2.000, a gente tem condição de calcular a energia mecânica. Por quê? Porque energia mecânica é a soma das duas, cinética e potencial. Cinética 0, potencial 2.000, energia mecânica é 2.000. E essa informação é crucial para a resolução do resto do exercício, porque é ela que vai garantir a conservação de energia. Então, neste problema, neste caso, energia mecânica sempre será 2.000. Lembrem-se dessa informação. Só por desencargo de consciência, o exercício não pede isso. Quanto seria a energia mecânica, né? Numa situação onde a altura é zero? Ora, energia mecânica se conserva, não é? Se a energia mecânica se conserva, portanto, a energia mecânica já é 2.000 ali, ó. EM é igual a 2.000. Por quê? Porque no começo e no fim, essa energia não muda. Ela é a soma das duas energias, potencial e cinética. Lembrando o que vai acontecer nesse problema. Lá no início, eu tenho um monte de energia potencial e nada de energia cinética. Aqui é o contrário. Como a altura é zero, energia potencial é zero, porque não há altura. Então, para onde foi toda essa energia potencial? Virou energia cinética, certo? 2.000. Mas como que eu posso explicar isso matematicamente? Ora, usando a fórmula da energia mecânica. Energia mecânica é constante, 2.000. Energia cinética é o que eu quero descobrir. E energia potencial que é zero, porque não há altura, certo? Então, 2.000 é alguma coisa mais zero. Ora, se alguma coisa mais zero é igual a 2.000... então, essa coisa é 2.000. Então, portanto, a energia cinética é 2.000, comprovando que toda a energia potencial do início, que era 2.000, veja, energia potencial 2.000, se transforma em energia cinética, que é 2.000, certo? Mas essa análise da altura zero, o problema não me pediu. Eu só estou fazendo isso só para que você entenda essa transformação de energia, que no caso é potencial em cinética. Muito bem. Então, voltando ao problema, eu tenho energia mecânica 2.000 e o que o problema me pede? Qual a altura quando ela atinge a bola, no caso, velocidade de 20 metros por segundo. Então veja, a velocidade é 20 metros por segundo e eu quero descobrir a altura. Muito bem. O que eu tenho? Veja só. A altura, galera. A altura, ela presume energia potencial, certo? Então, a altura presume energia potencial. Se eu fizer, né, a fórmula da energia potencial para descobrir a altura, eu vou ter um problemão. E qual é? Eu não sei o valor de energia potencial, eu sei o valor da massa, que é 1, eu sei o valor da gravidade, que é 10, mas eu não sei a altura. Então eu tenho duas incógnitas. Eu tenho energia potencial e eu tenho altura. Não tem como eu descobrir a altura se eu não souber a energia potencial. Lembre-se, é uma equação de primeiro grau. Para eu descobrir essa daqui, eu não tenho como descobrir essa daqui se eu não tenho todas as outras informações. Então eu volto para o dado do exercício. A velocidade é 20 metros por segundo. O que eu consigo calcular com velocidade, pessoal? Velocidade, energia cinética. Então, eu faço a fórmula da energia cinética. Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Jogo na fórmula. Massa é 1, velocidade é 20, que foi o dado do exercício. Lembrando de colocar 20 ao quadrado e divido por 2. Vai dar 400 dividido por 2. Energia cinética é 200. Por que, então, calcular energia cinética se eu quero a altura que está relacionada à energia potencial? Porque através da energia cinética e da energia mecânica que eu calculei lá no início, eu consigo descobrir a potencial que está me faltando para eu descobrir a altura. Muito bem. Vamos lá. Energia mecânica é cinética mais potencial. Energia mecânica que é 2.000, ela se conserva lá do início.
Energia cinética que é 200, acabei de descobrir, é igual a energia potencial. Esse 200 está somando, passo para lá subtraindo. 2.000 menos 200 costuma dar 1.800 joules como energia potencial, certo? Sabendo então a energia potencial agora, que é 1.800, eu volto nesse problema inicial. Se eu quero descobrir a altura e eu tenho energia potencial, olha que beleza. Tenho 1.800, que acabei de descobrir com a fórmula de energia mecânica, certo? 1 é massa, 10 é gravidade, H altura. 1 vezes 10 é 10, está multiplicando o H. Passo para lá o 10 dividindo, né, o 1.800. Corto 0 com 0, a altura é sempre dada em metros, 180 metros. Então, ele saiu de 200, né? Ele deve estar aqui mais ou menos 180 metros, portanto, descobri qual a altura quando ela atinge a velocidade de 20 metros por segundo. Ok? Muito bem. Exercício B. Qual a velocidade quando o objeto atingir a altura de 10 metros? Veja que é diferente do outro exercício. Um pedia altura e dava velocidade. Este pede velocidade e dá altura. Muito bem. Se ele pede velocidade, o que eu quero calcular? Né? O que eu consigo calcular com velocidade? No caso, a incógnita é velocidade. Então, eu vou ter que ir pela energia cinética. Agora, se eu faço a fórmula da energia cinética, eu vou ter um problema. E qual o problema? O mesmo problema que eu tive no outro exercício, com energia potencial no caso, né? Eu não sei a energia cinética. Eu não sei a velocidade, que é o que, por conseguinte, eu preciso descobrir. Como que eu vou calcular a velocidade se eu tenho outra incógnita também nesse problema de equação de primeiro grau aí, né? No caso, já é uma equação de segundo grau, né? Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Né? Até desfocou um pouco o vídeo. Daqui a pouco ele foca, tá? Vamos ver se ele focou. Vamos voltar. Ó, então tá. Não sei a velocidade, não sei a energia cinética, não tenho condição de calcular a velocidade. Mas ele me dá a altura. A altura eu consigo calcular o quê? Energia potencial. Então vamos lá. Energia potencial, mgh. Massa 1, gravidade 10, altura 10. Daí que energia potencial é 100. 10 vezes 10, 100. Tudo bem. Legal, bacana. Agora, por que eu calculei isso aqui? Para poder descobrir isso aqui. Como que eu descubro energia cinética a partir da energia potencial? Volta na energia mecânica, gente. A energia mecânica se conserva, que é 2.000, né, que a gente calculou lá no início, é sempre 2.000 para esse problema. Energia cinética é o que eu quero descobrir, energia potencial 100, certo? Passo 100 para lá, subtraindo, 2.000 menos 100, 1.900. Descobrir energia cinética. Ah, mas por que mesmo que eu quero descobrir energia cinética? Para ter condição de calcular a velocidade, que é o que ele pede no exercício. Muito bem, substituo os dados. 1.900, que eu acabei de descobrir, 1 é a massa, a velocidade ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, dividido por 2. O 2 está dividindo, passo para lá multiplicando. 1.900 vezes 2, 3.800. 3.800 é igual a v ao quadrado. Passo esse ao quadrado para lá como raiz. Raiz quadrada de 3.800, 61,64 metros por segundo, aproximadamente. Ok, pessoal? Então, espero aí que tenha ajudado esse vídeo a entender um pouco desse problema, que não é um problema fácil, né? Mas é bastante interessante, porque através da altura eu consigo descobrir a velocidade que esse corpo está. E vice-versa, através da velocidade eu consigo saber a altura que esse corpo está, né? Lembrando sempre que eu preciso olhar os dados que o exercício me dá, né? Então, nesse problema B, por exemplo, ele não me dá velocidade, ele quer que você calcule velocidade a partir da altura. Como que eu calculo velocidade a partir da altura? Não faz sentido se eu não tiver essa relação de energia mecânica igual a cinética e potencial. E se eu não souber energia mecânica. Como que eu descubro energia mecânica? Sempre olhando para o início do problema. O início do problema, eu calculo as duas energias para poder calcular a energia mecânica e saber quanto que ela vale. E por que eu estou precisando de energia mecânica? Como que eu vou conseguir saber a velocidade, que é através da energia cinética, se eu tenho a altura? A altura eu só consigo calcular a energia potencial.
mas através do cálculo de energia potencial, que eu consigo, utilizando a fórmula de energia mecânica, calcular a energia cinética e para a fórmula de energia cinética e aí, portanto, descobrir a velocidade, certo? Então, é sempre assim, gente. Olha o que o exercício me dá. Vê que energia eu consigo calcular com isso. Usa a fórmula de energia mecânica para ir para outra energia e aí calcular, portanto, o que ele pede, né? Então, esse dado serve para eu calcular uma das energias, que no caso é energia potencial. Aí eu vou para a energia mecânica, transformo isso em energia cinética e descubro a velocidade. No problema anterior, ele me dava a velocidade. Calculo a energia cinética com isso. Para eu poder transformar ela em energia potencial, para depois eu calcular a altura. Tome cuidado, pessoal, né? Se o problema, por exemplo, não perguntar qual a altura, mas perguntar, por exemplo, qual a energia potencial quando atinge velocidade de 20 metros por segundo. Se ele pede a energia potencial, eu só calculo a energia cinética e transformo em potencial e paro o problema aqui. Não continue fazendo o exercício, né? Esse exercício só continua porque ele quer altura, tá? Então tome cuidado com isso para não fazer contas desnecessárias. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Bons estudos.